Gente, eu acho que a gente pode começar o bate-papo. Daqui a pouco o Lucas e a Lari estão chegando. Eu acho legal a gente começar até pelo seu horário de almoço, assim, para não atrasar vocês também, tá? Obrigada por vocês terem vindo. Eu acho que é um assunto bem importante, super atual, né? Essa coisa do emotional expertise nos ambientes de trabalho. E eu queria começar mostrando para vocês algumas, talvez até alguns de vocês já tenham visto algumas dessas cenas, e elas são reais, né? Então, assim, para ver a que ponto que em alguns trabalhos, alguns estresses, algumas faltas de inteligência emocional podem chegar. Mas para a gente descontrair um pouco, mais para vocês entenderem o que a gente vai começar a falar. Isso aí é real mesmo? É de verdade. Nossa. Horror. Na Rússia. Não, isso é na Grécia. Não sei. Tem como é fazer tudo Pois é. Imagina Bem que lá lá dentro, né? Mesmo assim, tem que ter. O pai tá fumando? Pois Tá é. fumando ele no Não banheiro. conseguia ler, eu achei que ele ia mexer no celular. Ai, tá tentando ser discreto, assim. Não. Eu imaginei, porque ele vai chegar com esse Victor. Mas essa é boa. Formas de resolver as situações, né? Considerando que essa é uma propaganda, né? Ar-condicionado. Tô brincando, gente. Quantos aninhos tem, né? Pois é. O ar-condicionado é sempre uma briga, né? Gente, tira o controle dali, né? Foi cômodo, né? Pronto. Nossa, e essa estação de trabalho que é desse tamanho, né? Olha lá, tirou. Ai, ele ligou o ventilador. Nossa, ele pegou o ventilador em cima do cara? O ventilador ligado ao meio. É. Mas olha, ninguém tá separando. O que você faz? Não, pelo menos o pessoal foi separar. Esse aí. Não tocaram nenhum. Tem uma infinidade de vídeos desse tipo na internet, é só pra retratar, né? Assim, coisas simples, como ar-condicionado, ou o cara ali falando no telefone durante uma reunião, né? Totalmente sem respeito pelo restante das pessoas que estavam participando e mesmo apresentando. E é um pouco E pra olha que isso. esse vídeo é de 11 anos atrás, né? Isso. Esse é um vídeo antigo, né? Mas a gente sabe que hoje em dia esse tipo de postura ainda acontece em algumas empresas. E muito por falta de estabilidade emocional, né? De inteligência emocional dentro desses ambientes de trabalho. E por que chega a esse ponto, né? O que acontece? Não sei se vocês já vivenciaram dentro do trabalho de vocês situações não espero não como essas. Oi. Oiê! Vocês desculpa, falhando aí de vocês. Oiê! Tudo bem? Oi, tudo bem? Licença.
Tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo bem? Tá bom. Mas eu não sei se vocês têm exemplos, né? E até pensando por que vocês vieram falar sobre Emotional Expertise dentro do ambiente corporativo. Não sei se você tem alguma vivência desse tipo ou sabem que existe esse tipo de clima de trabalho, que isso ainda existe. Olha, com todo 5 anos de nervose, mas não sei quantas mil palestras e talks e não sei o que, livros, a gente ainda se surpreende de certas situações. Eu acho muito interessante, a gente combina certas coisas. O que me deixa irritada é quando eu combino com a pessoa confirma, então amanhã a reunião tá hora. Aí às vezes eu tô com outro compromisso, eu corro pra chegar no horário, eu chego no horário, ligo no Skype, cadê a pessoa? Cri. Liga no celular, sumiu. Liga de tudo quanto é, tenta tudo quanto é e-mail, nada. E aí depois você descobre que a pessoa não estava fazendo nada importante. E não foi uma vez, centenas de vezes. E aí você fala, sabe, eu fiquei assim, chateada, eu falei, não sei se compensa mais eu falar. Eu falei tantas vezes, como é que você faz pra pessoa ter consideração, respeito com o tempo do outro? Isso é muito comum. É super comum. Isso acontece realmente. Nem muitas se dá vezes. um trabalho. Aí eu gelei a pessoa uns 2 dias assim. Eu falei, não posso. Aí é errado, a gente já sabe, não posso fazer isso, vou ter que. Mas eu tava esperando abaixar a adrenalina. Aí demorou 2 dias, aí baixou. 2 dias. 2 dias. Eu não tava com raiva, mas eu não queria mais. Eu falei assim, eu não vou tentar no Skype pra a pessoa de novo não estar lá presente. Aí eu peguei e falei pra pessoa, falei, vamos combinar o seguinte, já que não dá certo pra combinar o horário que você não cumpre mesmo, quando você precisar falar comigo, você chama, você me avisa um tempo antes e eu te falo se vai dar pra eu ficar ou não. E acabou, eu não vou mais marcar, não adianta. Mas essa coisa de esperar o momento para falar também faz parte da inteligência emocional. Ao invés de brigar já no momento, ou de repente ter uma atitude que não iria né, não vai condizer com o que. Obrigada, Vicky. Tem um termo que eu acho que é proar, se eu não me engano, que é para, respira, organiza os pensamentos, age e não reage. Porque você precisa antes se estabilizar também. E você, Que ali é reação, né? Ali é a reação? Claro que situações extremas, assim, não lembro de nenhuma. Embora assim, eu conheça ambientes de trabalho que sejam mais parecidos, né, do que isso. As principais empresas, né, que eu fiquei mais tempo têm em comum, e aí é uma questão também de escolha, de ter sido atraída para as empresas que tenham uma questão ética, né, a também tem muito forte os princípios éticos, que quando isso acontece na empresa, né, quando tem essa base, a questão ética, valores, respeito, a chance de ter um ambiente assim é muito menor. Sim. Né? Então eu realmente gosto dos ambientes onde eu trabalhei, porque eu nunca encontrei isso. Sim. Mas eu sei que tem, inclusive eu estava numa reunião semana passada, numa empresa que estava toda orgulhosa que tinha instituído a política do respeito. Falando, sempre tinha a ver com o trabalho de inclusão e diversidade e tal. Mas a primeira coisa que eu pensei, nossa, você precisa de uma política de respeito agora em 2019, né? Assim, o que tinha antes? Essa sensação que dá é que as pessoas estavam lá em cima do. E é uma empresa que tem uma cultura muito agressiva, assim, que chegou ao ponto de. Então deve ter acontecido situações assim também. A empresa tem que fazer uma cultura do respeito. As outras empresas, tanto tem os seus princípios desde 100 anos atrás, que respeito às pessoas é uma coisa fundamental, né? Exato. Então a cultura já cresce assim. Se a empresa não tem isso dito, acaba acontecendo esse tipo de coisa, né? Mas eu nunca vivenciei assim. Eu lembro de conflitos, coisas assim, claro que também são sempre oportunidades para desenvolver inteligência emocional, mas Não desse nível, né? E você, Mia? Eu acho que é um pouco do que a colega falou. Fisicamente eu nunca vi nenhum tipo de atrito, mas eu trabalho hoje num grupo ligado à banco, que é o vim de uma empresa seguradora que é a Mafre, que é mais tradicional e tinha um pouco mais essa cultura de respeito.
Dentro do banco é muito comum as questões de metas financeiras são bem agressivas. E como eu faço parte de um grupo de gestão, na sua maioria são homens, então é muito comum algumas piadas em alguns contextos fora do corporativo. E aí você percebe, né, entre eles os humores, enfim, tem essa certa liberdade, mas você percebe que é por trás também para cutucar. E às vezes difícil, eu em algum momento às vezes eu respondia, não respirava e pensava e tinha uma atitude inadequada. Hoje eu consigo, eu acho que segurar um pouco mais. A dificuldade às vezes é com expressões, porque o rosto, a expressão corporal, né, o rosto fala. Então quando você vê algo que é muito fora do contexto que você está acostumado de outras empresas, do seu ambiente familiar ou de amigos, você acaba tendo uma reação, por mais que você não externalize falando, mas o rosto, né, demonstra. Então acho que é o que eu passo hoje na empresa que eu trabalho. Desculpa, Loli, qual foi exatamente a pergunta? Foi de estresse? Eu mostrei algumas cenas absurdas de estresse no trabalho, do pessoal quebrando coisas ou agredindo fisicamente. Perdendo controle total. Perdendo controle total, né? E o que eu tô perguntando, né, eu espero que isso nunca tenha acontecido no ambiente de trabalho de vocês, mas a gente sabe que precisa ser de inteligência emocional sempre, né? Para não partir para cima de alguém, mas também para não deixar o ambiente com um clima ruim, para não ficar estressado. Eu tô perguntando se vocês já vivenciaram e até porque que vieram conversar hoje sobre essa parte de emotional expertise. Sim. A parte física, sim, eu nunca presenciei, nunca vi. E também nunca de algo mais, um estresse não físico mais agressivo, de xingamento ou desse tipo de atitude. Mas o que às vezes eu vejo bastante a gente acaba não pontuando no momento. É algo que eu gostaria de trabalhar também. Então, se eu vi ou aconteceu algo que não foi de acordo com a minha expectativa, eu tenho essa, acho que vem até um pouco da minha criação. Eu acabo não pontuando na hora, só que é ruim, porque depois de alguns acúmulos, eu pego e explodo. E a pessoa nem sabia que coisas que ela fez há 2 semanas atrás tinha me incomodado, enfim. E ela recebe um feedback super mal dado, porque vem com a emoção junto. De algumas coisas antigas, junto com de repente aqui transbordou o copo, né, do momento. E não no momento que era para dar o feedback. É horrível. Então, assim, eu preciso entender melhor também como me controlar e como pontuar no momento certo as coisas, porque quando você vai acumulando, isso vai mudando um pouco, daí a hora que você vai falar sobre algo que aconteceu, já não foi só aquilo do momento, já juntou com outros, é mais por aí, então não tem nenhum tipo de agressão, imagina, mas às vezes você sente que fica uma mágoazinha, né, quando não é bem conversado, e eu acredito que seja por conta disso, de não pontuar no momento que tem que pontuar as coisas. Eu trabalhei em mercado financeiro também, nunca vi ninguém batendo em ninguém, mas vi muitos líderes que tinham um comportamento de quando as coisas não estavam bem, não sabia conversar, não sabia pontuar, era sempre muita grosseria, de dar murro na mesa, de chamar a pessoa de idiota. Então é comum, isso é comum ainda nas empresas. Eu acho que tem uma cultura forte, isso ajuda bastante, então tem muitas empresas que têm se preocupado com isso, né, hoje em dia, de ter uma cultura forte. E também é exemplo, né, que depende do líder. Eu queria uma referência de vocês que trabalham em empresas grandes, que falam que tem respeito e tudo. Eles fazem brincadeiras tipo bullying ou não tem isso na empresa? Não vou dizer que não tem, mas assim, como a gente trabalha muito divulgando os princípios éticos que tem essa parte de respeito e trabalho de inclusão e diversidade que a gente fez nos últimos 3 anos, a gente sempre foi muito claro, sempre piadinha, por exemplo, sei lá, com gay, com mulher, o que for, qualquer tipo de piadinha, não é tolerado. Aí, além de tudo que a gente tem feito, tem política agora antidiscriminação, anti-assédio. Então, os funcionários, no ambiente de trabalho, eles têm que seguir as políticas. Então, a gente tem situações que alguém denuncia que aconteceu determinada situação e aí o time de RH investiga e tal. A gente já teve casos de tipo denúncia anônima, põe
E hoje tem em que ter dia- muita questão do exemplo também, de liderança, de não deixar as coisas funcionar, né? acontecer. E é uma mudança que vai Conversar. vindo aos poucos, assim, às vezes não vou dizer que não tem nunca piadinha, mas como a gente vai fazendo o envolvimento de muita gente também das pessoas, né? As pessoas já não, mas isso não é mais engraçado, ainda é engraçado tipo 5 anos atrás, agora não, né? A sociedade mudou, é um monte de coisa junto, né? Não adianta você colocar política, não trabalhar com comunicação, com educação, as coisas não adiantam. E o exemplo da liderança também, quando acontece com a liderança, eles tomarem ações também. Quando eles veem alguma coisa. O exemplo e a cultura da empresa é essencial para funcionar. Né? Você falou da eu trabalhei na também. E realmente lá eu vi, existiam coisas erradas, existiam. Né? Eu passei por situações chatas lá também, passei. Mas, por exemplo, eu vivenciei um caso de demissão por falta de respeito. Numa reunião, né, era uma pessoa de cargo alto, uma gerência, e ele fez uma brincadeira, não sei se você ficou sabendo disso, que fez uma brincadeira de pedala, não chegou a acontecer nada, mas a pessoa foi demitida. É que tipo de coisa que Pela brincadeira. Pela brincadeira, porque gerou um super desconforto, ele estava realmente falando um problema que tinha acontecido, expondo alguém, de forma, não da melhor forma possível, não aconteceu nesse nível, assim, nada desse tipo, mas por ser uma empresa que preconiza esse tipo de respeito, aconteceu e foi investigado e a pessoa realmente saiu da empresa. é uma forma também de deixar claro para os outros de que isso não é tolerável, independente do nível, né? Tá. E tem a estatística que é assim alarmante, que 85% das demissões, você deve saber isso, são por comportamento e não por falha técnica, né? Então, os comportamentos assim. Também. Um outro dado que assusta, e por isso que é importante a gente falar sobre emotional expertise, em 2018 o Globo fez uma pesquisa que 90% das pessoas hoje que trabalham são infelizes no trabalho. Vou perguntar. 90%. Isso é uma pesquisa de 2018. Então, você se pergunta, né, o que está acontecendo? E tem um outro dado, que é um pesquisador, acho que de Londres, que hoje no mundo estima-se que se gasta 800 bilhões de reais com problemas psicológicos causados pelo trabalho. Em termos de afastamento, em termos de retomar o trabalho com aquela pessoa que ficou afastada, em termos de medicação, de internação, 800 bilhões. Desses 800 bilhões, 206 são só do Brasil. O Brasil é o 5º país no mundo com problemas psicológicos em termos de trabalho. Qual é o primeiro, você lembra? Não lembro qual que é o primeiro. Mas o primeiro hoje é o Brasil. Em 5º lugar está o Brasil. Então tem alguma coisa errada que a gente está fazendo. A relação que nós temos, que a maioria das pessoas tem com o trabalho hoje não é saudável, né? Não tem aquela, eu faço parte daquilo, aquilo faz parte do meu propósito, eu consigo me realizar ali. E aí, claro que começa a ter a infelicidade, o engajamento muito baixo, pessoas que realmente adoecem porque, imagina, você passa a maior parte do seu tempo trabalhando, né? Eu acho muito chocante você ser infeliz no trabalho, ser infeliz na vida. Então, Você trabalha quantas horas por semana? Automaticamente, não tem como você ser infeliz no trabalho. Exato. Não, na vida eu sou feliz, mas no trabalho eu sou infeliz. Então é extremamente importante que a gente trabalhe, que a gente se preocupe com essa inteligência emocional nos ambientes corporativos, né? E que a gente faça o que ama, né? E que faça o que ama, que busque, e se está num ambiente que não está, então o que eu vou mudar, né? Como eu posso ou agir de forma diferente, ou trabalhar a minha emocionalidade para não chegar nesse ponto, né? E o que é curioso, que essa importância da inteligência emocional foi surgir só em 1990. Pesquisas efetivamente falando da importância da inteligência emocional versus a inteligência técnica, né, que é o IQ, então a diferenciação e a importância entre IQ e EQ, que hoje chama inteligência emocional, começou só nos anos 90. Então é muito recente. E mais do que isso, as pessoas não sabem como lidar com isso ou como inserir efetivamente esse tipo de estudo, esse tipo de transformação dentro dos ambientes corporativos. Tem muitas empresas já se preocupando de forma mais profunda do que isso, as empresas maiores já fazem isso, né, há mais tempo, mas ainda assim é um trabalho muito recente.
Então, as pessoas precisam aprender a trabalhar com inteligência emocional, né? E o que é muito louco nisso tudo, dessa infelicidade, da forma como as pessoas estão trabalhando, é que existem outros dados que mostram que uma pessoa que é feliz no trabalho, ela consegue ser até 33% mais produtiva do que uma pessoa que é infeliz. Ou seja, se as empresas sabem disso, é fundamental que elas saibam, então, eu preciso fazer alguma coisa com o meu ambiente de trabalho, eu preciso investir nisso. É Great Place to Work, vocês já ouviram falar? É um instituto que faz pesquisas de empresas para melhorar o clima. Minha empresa ainda não é certificada, mas ela está buscando fazer ações com esse instituto para elevar. E isso entra também. Porque, né, se a empresa sabe que se o meu funcionário não está feliz, quer dizer que a produtividade está lá embaixo. Eu preciso fazer alguma coisa para transformar esse ambiente. Né? Então, e não é uma coisa do dia pega no bolso, a hora que pega no bolso, a hora que a empresa entende que dá para melhorar, aí chama atenção. Né? Mas ainda é uma coisa muito recente e é uma preocupação que as empresas agora estão começando a ter. Né? E o que acontece? Não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Né? Quando você para olhar as pesquisas, o que fala sobre inteligência emocional, são principalmente quatro fatores. Né? São 5. O que desenvolve? O que quer dizer essa inteligência emocional? Você se entender, primeiro ter autoconhecimento. Né? Não adianta você querer resolver o seu time, a sua empresa, e você não ter o seu próprio autoconhecimento de quais as reações que você tem em determinadas situações, numa situação de estresse, numa situação que precisava ter dado um feedback. Né? Então, primeiro, se autoconhecer. Depois, se autocontrolar. Então, você saber agir da melhor forma possível quando você percebeu que você saiu do controle. Então, você vai sair, né? Então, tive uma situação que eu sei que vai me gerar estresse. Né? Não sei o que acontece, por exemplo, que te gera um desconforto, mas você já identificou que aquilo te gera desconforto e que gera uma emoção, seja de raiva, de tristeza, de vou querer arrancar o cabelo da outra pessoa. Mas então primeiro você se autopoliciar, se autocontrolar e saber o que você pode ter o que é o gatilho e como é que eu impeço que aquele gatilho faça que eu saia atropelando todo mundo pela frente. Então, você saber também se controlar. Depois, quais são as suas motivações para que você tenha esse autocontrole? Por quê? Porque você quer ter um ambiente de trabalho melhor, porque você não quer se desgastar com as outras pessoas. E vão existir, é uma inocência nossa também achar que todo mundo quer que o ambiente de trabalho seja ótimo, seja lindo, maravilhoso. E vai ter gente que não acha que isso é importante, né? Até dando o exemplo da própria história do Sonho Grande, não sei se vocês já leram, que é a história da Ambev. No próprio livro, em algumas entrevistas antigas dos fundadores, eles não estavam realmente preocupados com isso. Eles sabiam, eles tinham uma taxa esperada de gente que ia sair por burnout dentro da empresa. Mas tem muita empresa que trabalha com isso, né? Que desgasta o funcionário até o limite. Porque cultura também. Para eles é mais barato contratar outros do que investir na qualidade de vida do Exatamente. É muito triste, né? E isso é muito triste. E isso vai continuar acontecendo. Tem gente que enxerga que tem que ser dessa forma. Que a minha empresa é produtiva desse jeito. Ah, não gostou? Pede pra sair. Tem um monte de gente que é no seu lugar, né? Tipo, ainda põe um medo em cima da pessoa, tadinha. Então é importante você ter essa motivação também, né? Eu não quero esse ambiente de trabalho, eu quero fazer esse ambiente e as pessoas que estão ao meu redor, todas estarem bem e o trabalho fluir de forma coerente, não assim, tá bom, você não importa pra mim. Então ter essa motivação também. Empatia, então isso é uma outra inteligência importante, porque você precisa entender o momento que as outras pessoas estão vivendo. Então, né, por exemplo, no caso da reunião que você citou que a pessoa não apareceu. Nossa primeira reação é, putz, a pessoa não apareceu, não deu importância, não me respeitou, nada. E se a gente mudasse e antes disso pensasse, aconteceu algum problema e ela não pôde comparecer? Já ia mudar até a reação que a gente tem em relação à situação, né, o sentimento. Pode ser que depois você descubra que realmente foi por falta de respeito. Mas antes de tirar conclusões, não fica alimentando aquilo. Então mesmo se chega alguém e te dá uma resposta atravessada no ambiente de trabalho, ao invés de você responder da mesma forma, na mesma moeda, poxa, o que será que aconteceu com essa pessoa para ela estar desse jeito? Né? Então, ao invés de retrucar, ao invés de ficar brava, será que eu posso fazer alguma coisa para ajudar? Então, essa inteligência de ter também empatia pela pessoa que está
ali convivendo aquilo com você. E as habilidades sociais, então social skills, de você saber também direcionar momentos de crise, você saber acalmar, ser diplomático numa reunião que tá todo mundo querendo se matar. Então, as habilidades sociais, e como você direciona, como você tem liderança de uma situação de crise, como você toma decisões, também é um dos aspectos dessa inteligência emocional. Então, hoje em dia, é uma coisa que as empresas estão dando mais valor. Mas ainda, se você for parar para pensar, é discreto. E é discreto. Então, uma das coisas que a gente trabalha aqui dentro da escola é justamente essa gestão da emocionalidade, né? Desde o autoconhecimento, que é a primeira parte, que não tem como, é a principal, não tem como você querer organizar um ambiente se você mesmo não sabe o que as suas emoções estão te dizendo. Então essa é a primeira parte, e é como a gente começa na escola. Até quando vocês entram aqui, uma das primeiras coisas que a gente vai falar é para se aquietar, para se perceber, para você se autoconhecer, né? E a partir do momento que você se autoconhece, você consegue ir se aprofundando e se aprimorando nesses outros aspectos da inteligência emocional. Ter mais percepção das outras pessoas à sua volta, ter mais percepção do ambiente. E mais importante, também aprender a ter o autocontrole. Então, através até de técnicas respiratórias, de você estimular um fluxo diferente de pensamento. Então, ao invés de direcionar uma resposta agressiva, conseguir racionalizar antes e direcionar para uma resposta que seja construtiva. Então, tudo isso é um trabalho muito profundo que a gente tem que fazer de forma individualizada, né, mesmo pensando dentro das empresas. Então, até quem é do RH, como assim, de olhar para a minha gerência, para a minha liderança. Os meus líderes têm essa consciência, eles sabem fazer a própria gestão emocional, para daí conseguir distribuir isso para os times, para conseguir construir um ambiente de trabalho saudável, perceber que eu tenho algum funcionário que está prestes a ter um colapso de estresse. Então é importante que a gente tenha atenção a essas transformações, né? E aí dentro desses 5 dá para destrinchar várias coisas, relacionadas a comportamento. Mas esses 5 são, quase todas as pesquisas que você abre, são esses 5 que aparecem, e o autoconhecimento em todas, né? Então, de realmente trabalhar esse processo de cuidar das suas emoções para poder cuidar das emoções do ambiente que você está. Então isso hoje tem uma importância muito grande dentro dos ambientes corporativos. Eu não sei se vocês também têm essa percepção. Sim, para mim, os 5 que você falou estão perfeitos, assim, um linka com o outro também, mas todos começam com autoconhecimento, com certeza. Eu acho que eu nunca trabalhei num corporativo, numa empresa, assim, mas eu acredito que os líderes é essencial eles terem esse tipo de treinamento. Eu falo treinamento, mas digo de aprimoramento, porque não é, às vezes não vai ser, a pessoa não vai ter essa percepção naturalmente, né? E aí você precisa começar com um empurrãozinho e depois ela mesma. E o exemplo, as pessoas vendo o exemplo, é assim a melhor forma de mudar uma cultura de uma empresa, é o exemplo. Então eu acho que é muito bacana saber que as pessoas estão começando já a ter essa motivação. Na veterinária eu sei que o índice de suicídio é muito alto comparado com outras profissões. Acredito que até porque tem essa cultura de esgotar até o final. A Gi, que era veterinária, mas não exerce, né? Ela falou, eu conversei com ela depois um outro dia, que era isso, você pega e esgota a pessoa até o limite, não deu conta, tá se formando um monte de veterinário, já entra outro recém-formado, e a pessoa se vê infeliz, ela tinha um sonho, e aí ela viu que não era nada disso, mas na realidade não é que não é nada disso, é que onde ela foi acabou distorcendo no meio do caminho. E é porque não tem uma cultura desse tipo de ter um ambiente de trabalho agradável e que você consiga unir seu propósito com o que você faz. Sim. Mas, gente, imagina você pensar em suicídio porque você está infeliz e tudo começou por conta do ambiente do seu trabalho, né? Aí você leva pro pessoal. Pode ser que a hora que alguém cometa um suicídio ou entre em algum colapso, burnout, na hora de identificar, a pessoa nem acha que foi por causa do trabalho. Mas se você pega um número de que 90% das pessoas
são infelizes com o trabalho. Esse estudo era no Brasil? Não, era no mundo? No Brasil. No Brasil. No Brasil. É do Globo de 2018. Então, a gente precisa prestar mais atenção mesmo, né? E trabalhar em cima disso, procurar, se a sua empresa, por exemplo, não tem esse tipo de trabalho, esse tipo de treinamento internamente, também buscar de outras formas, né? E para que você tenha a inteligência emocional até para lidar com um ambiente de trabalho que seja muito hostil. Depois que eu saí da fui para uma outra empresa que era extremamente agressiva. Assim, foi eu saí de uma empresa que era super organizada, que tinha toda essa cultura de respeito, né, que ainda assim tinha algumas coisas de estresse, mas hoje eu falo que era no céu. E eu fui para uma empresa que era extremamente agressiva. E eu não me via fazendo as mesmas coisas que as outras pessoas faziam, né? Então, teve momentos de estresse em que eu dei respostas e tive atitudes reativas, né, sem essa inteligência emocional, e que depois eu parei e falei, meu Deus, eu não sou essa pessoa, né? O meio, né, egrégora. E eu falava que estava extraindo o pior de mim, mas era pelo ambiente em que eu estava. Por sorte eu já estava dentro do método e eu comecei a trabalhar aí. Quando eu identifiquei que eu estava tendo reações que não eram minhas, eu comecei a me blindar mesmo, planejei, estruturei o que eu queria fazer, mas me blindar no sentido de eu não vou acompanhar esse tipo de atitude, né? E por consequência cheguei a receber um feedback no momento de que houve uma promoção, de que ele não estava me promovendo porque eu era melhor tecnicamente do que a outra pessoa que ele tinha promovido, mas que eu era muito soft. Soft. E tudo bem, né? Fiquei frustrada e tudo mais, mas ao mesmo tempo, ok, eu mantive os meus valores, né? Eu não me coloquei nesse ambiente de trabalho, não transformei as minhas características, a minha forma de lidar com as pessoas, de respeito, porque o ambiente de trabalho era daquela forma. Então isso é importante também. Pode ser que você esteja dentro de um ambiente de trabalho extremamente hostil, mas você tem essa percepção para não ter as mesmas reações que de repente o resto do pessoal está tendo. E é uma coisa muito difícil, né? Porque se ele não tem o autoconhecimento, a pessoa nem consegue identificar que alguns valores dela estão sendo agredidos. E tem essa infelicidade, adoece também por conta que os valores estão sendo agredidos, mas a pessoa nem percebe, e daqui a pouco ela está fazendo igual. Então eu já vi casos de que a pessoa reclamava do chefe porque o chefe tinha um determinado comportamento, só que a hora que foi promovido e passou para o lugar dele, começou a fazer exatamente igual, porque aprendeu daquela forma. Pegando o gancho de treinamento especificamente, eu tendo uma visão dos grandes corporativos, acho que deva ter, né, alguns treinamentos mais específicos, mas pensando em pequenas empresas como vocês, como nós, lá embaixo, vocês têm alguma orientação assim em termos de reuniões mensais ou trimestrais para saber sobre as pessoas, então como que elas estão, se elas tão felizes ou não. Porque assim, você com a tua equipe? Porque o que acontece? Eu acho que a parte pessoal pode influenciar muito também na parte profissional. E a pessoa ela pode estar infeliz também em alguns outros aspectos que acaba puxando para o profissional e aí já bagunça tudo, e aí já... Enfim, eu tenho essa dúvida porque a que trabalha comigo, eu sei que ela tem alguns problemas assim, familiares. E ela é uma pessoa que nitidamente, quando ela não tá bem, ela não consegue disfarçar. Então, quando ela tá bem, nossa, ela atende super bem todo mundo, sorridente, mas quando ela não tá bem por algum motivo, ela não consegue nem... Dá pra perceber, todo mundo percebe. Só que também ela é muito fechada, então é difícil da gente conversar nesse aspecto, de se abrir. E eu fico pensando, não sei se de 2 em 2 meses eu deveria chamá-la para conversar, e eu faço isso, mas não é algo que não tá planejado. Quando eu vejo que ela já tá muito assim, eu falo, ai, tá tudo bem, tá acontecendo alguma coisa. Aí às vezes ela se abre do que tá acontecendo, mas às vezes não, se bloqueia. E aí eu fico, mas é alguma coisa aqui que tá acontecendo, eu posso fazer alguma coisa para melhorar? Então eu fico com essa dúvida assim, até, não sei se vocês podem abrir ou não, como que vocês fazem aqui para ter um ambiente
assim, não sei se também é parecido, mas lá a gente é horizontal, então assim, não tem muito, né, uma hierarquia, tá todo mundo junto, todo mundo pode conversar, super informal, mas ao mesmo tempo, como eu sou a líder, eu preciso ter algo mais estruturado. Então mensalmente a gente vai sentar, eu quero o feedback de vocês sobre como que tá as coisas aqui, que a gente pode melhorar, ou se tem alguma coisa que eu possa ajudar vocês em outro âmbito sem ser trabalho. Então, nas grandes empresas não dá para fazer tão tete a tete, né? Tão assim, mas nós que trabalhamos num lugar menor, uma microempresa, eu acho que é importante. E eu não sei se tem assim, se vocês têm esse tipo de treinamento também, ou alguma orientação, porque eu sinto falta. Eu sou muito feliz, assim, muito, não feliz, mas digo, eu sou muito livro aberto, então quando alguma coisa não tá me incomodando, eu pego e falo, mas tem algum perfil de pessoas que não, né? Se você que tem que ter a percepção que não tá tudo bem e chamar, então talvez para não deixar passar nada, seria interessante deixar sempre planejado a cada 3 meses, a cada 6 meses, ou até todo mês, a cada 15 dias, não sei se vocês têm alguma orientação quanto a isso. A gente tem a parte da gestão progressista, que a gente adota aqui internamente, e a gente já teve palestras sobre isso, inclusive tem algumas ferramentas na gestão progressista, e uma delas é a cultura de feedback. Então nós internamente damos o feedback dessa forma toda semana. Toda semana, bacana. Então a gente tem uma reunião de equipe e a gente começa com o feedback. Bacana. E aí tem uma forma de dar o feedback, né? Então tudo isso são ferramentas que a gente consegue implementar. Por exemplo, se você tiver interesse, a gente consegue fazer um planinho para você, a gente ensina. Porque vai ter a parte de mindset, de inteligência emocional, mas uma das ferramentas é o feedback constante de todos para todos. O constante que eu acho que a gente acaba pecando. É isso que eu quis dizer quando eu disse que eu vou segurando, então a gente não dá feedbacks semanais, a gente dá feedbacks quando de repente o copo tá transbordando, aí dá feedbacks retroativos, né, de algumas coisas que aconteceram há muito tempo atrás, que nem são mais pertinentes daquele momento. Então acho que falta realmente, um método. Constância. Você criar uma cultura da empresa. Exatamente, né? Isso foi Porque aí todo mundo sabe que as regras são aquelas, e aí sabe que se der um feedback, seja mesmo que seja para você, tudo bem. Sim. Porque é parte do jogo, é parte da cultura da empresa. E aí você continua nisso, né? Porque você fica essa coisa meio esporádica, será que às vezes eu posso falar, será que às vezes eu não posso? Quando está muito claro que, olha, agora a gente vai trabalhar dessa forma. Tem também o CME, né, que é uma ferramenta interessante. Mas do feedback ainda, o interessante de ter essa cultura, porque não é fácil nem dar nem receber. Então no começo tem pessoas que reagem ainda ou faz a cara feia, depois você vai acostumando com aquilo e você vê o quanto aquilo pode te ajudar. E a mesma coisa, no começo tem pessoas que têm feedback para dar e não dá. Então você começa a fazer, cria até um caos para ver se a pessoa fala, então faz parte, aí você desenvolve essa cultura. Mas um exemplo, por exemplo, uma segunda-feira aconteceu alguma coisa que você gostaria de falar para a Lari. Você espera até a reunião da semana ou você pode já falar para ela? Eu posso falar, mas em geral eu espero. Espera, porque daí é o momento que vai, né? Porque aí eu tenho tempo de processar aquele sentimento, perceber se não sou eu, era alguma coisa que estava acontecendo comigo no dia e eu confundi com alguma coisa que ela fez, e aí vou melhorando, como que eu vou falar isso da melhor forma. Como a gente faz isso em reunião de equipe, se é uma coisa que eu acho que não é muito legal, aí eu não exponho, né, na frente de todo mundo. Mas em geral a gente não tem isso, então todo mundo fala perto de todo mundo. Mas também pode ser pontual, não precisa esperar aquele momento. Se eu já pensei naquilo, a gente teve reunião na quarta, aconteceu alguma coisa quarta à tarde, e aquilo chegou na sexta, ainda tá ali, melhor falar. Então, Mas o que ela falou também de quando a pessoa tá com um problema pessoal, a pessoa não vai, você vê que ela tá com problema, então você fala, você pode estar com problema e tudo, mas você dá uma meio blindada pra ela não te contar o que é, porque tem gente que fica
doido pra. Tipo assim, porque tem pessoas que se você não pergunta, a pessoa não fala. Mas se você pergunta, aí a pessoa sempre quer te contar os problemas, entendeu? E o foco não era ela te contar os problemas, o foco era ela fazer, ela entender que você viu que ela estava diferente por causa do problema e que aquilo ela deveria mudar lá dentro. Ou seja, quando você está com problema, a gente vai entender, mas isso prejudica aqui, o andamento. Então, assim, não que você queira só que ela desabafa e que você vai continuar aceitando que toda vez ela maltrata um cliente porque ela está com problema em casa. Daí é a reeducação, né? É também desenvolver a ideia, eu acho que a ideia do líder também é tentar, dentro do possível que ele consiga, ajudar, né? Então, se você detecta que tá com tais problemas, tem algumas coisas que você não vai conseguir, né? Eu não consigo, assim, resolver o problema que você tem com o seu pai, por exemplo, já é alguma coisa, mas você tá indo no psicólogo, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a vir atender aqui, porque, só pra resumir, a clínica aqui embaixo tem 5 anos, só que os 3 primeiros anos, a Vete que trabalha comigo, ela atendia só ela, sozinha. Então, de segunda a sexta, sozinha. Aí, quando eu vim, eu já, inclusive um dos motivos foi deixar ela com days off para poder fazer as coisas dela. Então, olha, eu vou dividir a rotina com você, mas eu quero que nesses dias que você tá mais tranquila, vai na terapia, vai fazer uma massagem, vai cuidar de você, vai fazer um esporte, assim, de repente fica em casa sem fazer nada, ou trabalha de uma outra forma, mas sai daquele trabalho muito braçal para você poder se cuidar também. Mas ela não fez isso, ela pega os dias que ela não tá aqui, que eu que tô aqui, ela continua trabalhando a domicílio igual doida, assim, é como se fosse uma fuga, é como se o trabalho fosse uma fuga, né? E aí ela entra num ciclo de muito estresse, porque, enfim, tem pessoas que acabam depositando muita coisa no trabalho. Aí eu falo, olha, mas o ideal seria você pegar um tempinho também pra você, né, tudo isso. Então você tenta ajudar, mas ao mesmo tempo tem pessoas que é o perfil um pouco dela que também não querem. Eu tento puxar assim, ela não fala comigo, eu não consigo conversar muito com ela. E eu gosto muito de conversar, eu queria ajudar, né? Mas tem pessoas que também não querem. Então tem um perfil, assim, a gente tenta, mas eu acho que também existe perfis de equipe, né? Então com certeza a lei, quando foi chamar as pessoas para estarem na equipe, tem que ser pessoas que tenham os mesmos valores e que pensam de forma parecida. Então você também não consegue montar uma equipe com pessoas totalmente diferentes e fazer um milagre, né? No RH você não consegue, você tem que pensar, acho que também nessa parte, a gente não consegue moldar todo mundo. São diferentes, mas que se completam de alguma forma e que valor, sim, é muito importante, né? Sim. Daí eu acho que uma pessoa que é muito problemática, assim, de repente é considerar se vale a pena ter uma pessoa assim na equipe, não tem jeito. E a empresa vai até um ponto, né? Ou como líder, mesmo em empresas pequenas, né? Você está fazendo o que estava dentro do seu poder, até em termos de orientação, né? Tipo, vai se cuidar. Algumas empresas maiores têm até os programas de pai, que são programas que até tem psicólogos, que tem gente que ajuda com a parte financeira, tem várias frentes de trabalho que empresas grandes têm para dar suporte ao funcionário. Daí, a pessoa ou não querer utilizar, ou não querer se cuidar, é diferente. Isso em tudo, né? Isso em tudo. Tipo, você tem um companheiro, você tem um amigo, você tem um membro de família, você vê a situação, você quer ajudar, você consegue ir até um momento, né? Se a pessoa não quer se ajudar, você não consegue ir além. E o legal desse treinamento de Emotional Expertise, que as empresas têm levado muito para dentro do ambiente de trabalho, mesmo empresas pequenas, que contratam para fazer um treinamento até para despertar o conhecimento da importância disso tudo para as pessoas, né? Primeiro gerar a reflexão da pessoa entender, né? Beleza, até que eu gosto do meu trabalho, mas a parte familiar tá ruim. Ou ao contrário, né? A parte familiar tá ali, e só que eu tenho tanto problema no trabalho que eu tô acabando com a minha vida familiar. Então, até para as pessoas colocarem consciência disso, porque na verdade o que acontece é que as pessoas vão, né? Vão indo, e aí se não para refletir, pra perceber, e estimula-se que, ok, agora eu entendi que tem um problema, então agora eu vou treinar, vou trabalhar em cima disso para não deixar chegar no ponto de uma depressão, chegar no ponto de um burnout, de colapsos de estresse,
Não, a pessoa foi lá e fez alguma coisa para não chegar nesse ponto. Mas acho que são várias frentes. Perceber o ambiente, 2, selecionar quem está precisando de ajuda, oferecer essa ajuda, e aí acabou um pouco o que a empresa também consegue fazer. Né? Se a pessoa não quer, não procura, não quer se transformar, né, com todas as ferramentas que um líder ou a empresa está oferecendo, realmente às vezes a pessoa não faz parte daquele momento, dessa empresa, ou dessa equipe. Mas é importante ter a inteligência emocional para conseguir fazer tudo isso acontecer. E a pessoa também se importar com isso, né? Não basta dizer para ela, você está mal, você precisa se cuidar, tá? Mas por quê? Então, contextualizar, mostrar, entender, até talvez esses 5 pontos. Você sabia que você precisa se conhecer, entender a sua emoção e saber lidar com ela? Às vezes a pessoa não está nem parando para pensar nisso. Então, é um trabalho grande, que aos poucos as empresas estão colocando e vendo mais importância. E a outra ferramenta que o Vi mencionou, que é conhecendo melhor a equipe, que ajuda nesse sentido de você tentar aproximar mais. Daí é 1 a 1, é individual, onde você vai falar de sonhos pessoais, onde você como líder e você como dona da empresa consegue auxiliar essa pessoa a chegar, a conquistar aquele sonho. E aí também você vai saber até onde vocês vão caminhar juntos. Então, eu tenho o sonho de ir para morar fora. Então, quanto eu preciso ganhar dinheiro e quero fazer isso por 5 anos. Você já sabe, não é? Sabe, tipo, está aqui contra mim. Não, então vamos juntos. Em 5 anos você pode ajudar a minha clínica a estabelecer, melhorar, subir, crescer, o que for, né, a visão e missão de vocês. E eu vou te ajudar a conquistar esse dinheiro. E aí, com isso, a pessoa tem algumas que vão se soltar menos, outros falam mais. Mas é uma forma de você ir permeando ali, de entendendo até. Sim. E aí, nessa conversa, você faz acordos. Então, tal coisa, o que a gente pode fazer para ajudar você a não ficar tão estressada? E é a pessoa que vai falar. Porque não adianta você falar. Sim. A pessoa ela tem que chegar à conclusão de que ela precisa de tal coisa. Sim. Então essa é uma outra ferramenta que a gente usa. Bacana. E aí tem várias outras. Mas realmente é treino, é conscientização e treinamento. Lidar com pessoas nunca é fácil. Lidar com a gente mesmo já não é fácil, ainda com os outros. A Simone, que tem uns bons anos de RH, que eu digo. Dinheiro, supply, tudo é tão mais fácil. Quando vem um líder reclamar pra mim, eu falo, que gente dá trabalho, né? Gente, é complicado. Não, e empresas é gente, né? 100% são pessoas. Máquina é fácil de repor, é fácil de repor, gente. Para operar a máquina são pessoas, são clientes internos, são clientes externos, então são pessoas. E é engraçado quando tem RH que não gosta de pessoas, né? Nossa, né? Eu dava aula numa empresa que a pessoa de RH, a pessoa tinha saído diretor, gerente, já ficou uma pessoa, coitada. Não sei, né? E acho que ela não gostava de gente, porque ela andava assim no corredor e às vezes eu precisava falar com ela, porque o que eu fazia tinha tudo a ver, né, com o RH. Ela me via, ela já virava. Só que na hora comigo, eu fui perguntar, né, pros meus alunos, eu falei, gente, é comigo? Eu falei, não, é assim, ela não gosta de pessoa. Essa pessoa não gosta de pessoa. Como é que pode, né, um RH que não gosta de pessoa? É uma dessas pessoas que está infeliz. Com certeza. Com certeza, que ela descobriu que ela gostava de, sei lá, ciências. Exato, laboratório, sei lá, algo que não gostasse de pessoas, né? Você é líder? É Diego ou Diogo? Diego. Eu tenho uma equipe de 5 supervisores. A parte do banco que eu cuida de liberação de pagamento de sinistro, tanto de pessoas quanto de residência e empresa. É fácil. As famílias, a gente tem atendimento, tem central, tem mais de 100 pessoas abaixo da hierarquia. Eu tenho 5 times, 5 líderes. E aí quando eu trouxe até no início alguns exemplos de ambiente corporativo, de reuniões, é engraçado, quando eu percebo na estrutura em si, os funcionários, os supervisores, existe mais uma questão de respeito. Você vê que as políticas, né, a boa conduta impera muito mais fácil, mas não sei porquê, não sei se isso é comum em outras empresas, mas na alta hierarquia
não sei se tem uma liberdade um pouco maior de fazer algumas piadas ou de simplesmente ter uma tratativa diferente. Eu percebo isso mais lá acontecendo. E são os principais líderes, são diretores, são exemplos. É claro que eu não me vejo na mesma postura que eles em muitos momentos, então eu não desço esse tipo de hierarquia. E aí, enfim, tudo que vocês estão falando faz total sentido. O que você colocou aqui de feedback, a gente trabalhou com os supervisores, porque honestamente os treinamentos que nós temos para a liderança, ele tem uma parte falando de gestão de pessoas, mas na sua maioria são ferramentas, estratégias, metas, metodologias, mais processo, né? mais processo, gênero. mais o que está mudando no mercado, qual é a missão desse... Tem a parte de pessoas, mas eu honestamente não é tão explorado. Existe um módulo, vamos colocar assim. E aí a gente começou a perceber que de fato algumas equipes tinham feedbacks recorrentes, mas as pessoas não se abriam, e outras equipes não tinham feedback e as pessoas reclamavam. E a gente conseguiu fazer uma reunião de time para tentar formar um acordo com eles. Ouvir também do lado deles como eles gostariam de tratar esse tipo de situação. Olha, vocês gostariam de ter um feedback semanal? Vocês acham legal? Eu percebi que isso pode ajudar nisso e naquilo. E a gente começou a fazer alguns acordos entre as equipes e tem funcionado legal. Trazer a equipe, a base também para compartilhar algumas decisões. Isso tem dado resultados interessantes para nós. Porque a pessoa tem que isso é uma saber das que ela coisas da gestão participa, assim, ela consegue entender lá no final o pote de arco-íris, né? Enfim, ela ajudando na decisão, né? Ela vê que ela tá de forma ativa participando também. Ela não fica só no trabalhinho de formiguinha, não vendo por que ela tá fazendo aquele trabalho, Tem né? ideias bacanas. Somente a gente tem meta, às vezes no final do mês muda um pouco o cenário ou precisa ser mais agressivo. E eles falam, poxa, por que a gente não tenta antecipar algumas ações? Às vezes você que não tá lá na ponta não tinha nem essa ideia e ele se sente parte. E aí acho que o propósito eu acho que fica mais alinhado. Ele fala, não, acho que faz sentido ter isso, eu estou confortável em fazer dessa forma. Não foi um feedback imposto, porque às vezes até, acho que na segunda ou na terça eu participei de uma palestra aqui que falou da questão do feedback para focar no problema e não na pessoa, obviamente, porque se você está com a emoção ali, muitas vezes você vai acabar transmitindo algo e afetando a pessoa, ou não é algo para descontar algum problema, e sim para corrigir o problema, né, o processo. Focar na solução. Focar na solução. Né? E aí quando você acha que faz esse conjunto, as pessoas percebem que isso é bom para elas mesmas, e elas processam, essa ideia foi sua, pelo menos para nós tem funcionado bastante lá. Diálogo sempre, né? E no fundo volta sempre para a mesma coisa, né? Que é a relação de confiança que você tem com a pessoa, né? E é independente um pouco da empresa. Claro que eu acho que a cultura, o ambiente, tudo ajuda. Mas se você não tem uma relação de confiança, né, com o subordinado, né, com o chefe, com quem for, pode dar um feedback, você não confia na pessoa, você vai escutar o feedback de uma forma bem diferente, né? Que é a empatia, né? Quando entra a empatia, você criar essa relação, né? Por isso que as boas relações são importantes. Não interessa também o tamanho da empresa, não interessa o tamanho da equipe, você tem que desenvolver isso com todo mundo. Né? Sim. E vão ter os microsistemas, né? Que tem que funcionar do mesmo jeito. Então, tem que ser uma coisa que todo mundo se preocupe. Porque realmente, para não deixar acumular e chegar no ponto dos vídeos que a gente viu. Né? Porque aquilo ali é um extremo, né? Mas o fato das pessoas estarem estressadas, cansadas ou infelizes no trabalho faz parte dessa inteligência emocional. Então, é mais do que isso, não é para... Aquilo ali é o radical de uma falta total de inteligência emocional mesmo. Tem várias coisas que acontecem antes de chegar nesse ponto, que a gente também precisa se preocupar e trabalhar. A gente tem ido em empresas cada vez mais, o método está inserido em empresas, ainda perto das empresas que existem ainda, é muito tímido, mas está acontecendo cada vez mais no mundo inteiro, né? Tem algumas empresas que já se preocupam e já colocam o método. Mas muitas vezes a gente vai e aquilo é muito novidade, principalmente para os colaboradores. Tipo, nunca ouviram
nunca tiveram um treinamento nesse sentido, por exemplo. Um momento de autoconhecimento. Então vamos fazer um exercício de mindfulness, um exercício de descontração, aí falando da parte técnica, né? Porque a gente tem a parte também conceitual. Eles falaram, a gente foi numa empresa, fizeram uma pesquisa interna do que nós falamos e demos. 70% das pessoas, dos colaboradores, falaram que nunca tinham parado para olhar para dentro. Então, autoconhecimento é novidade, embora a gente já saiba que é tão importante, né? Que é o princípio para que todo o resto aconteça. É isso. Não sei se vocês têm mais comentários, até de experiências de vocês. Presentinho. Em relação. E tem presentinho. Em relação à vivência de vocês, se faz sentido tudo que a gente falou, se vocês enxergam que isso está acontecendo, se vocês conseguem utilizar essa inteligência emocional dessa forma no dia a dia de vocês. Sim? Sim, não. Sim, mas é uma prática, né? Uma prática. É aquela prática, a prática, a teoria é outra. Eu acho sempre um grande desafio intelectual do pessoal a questão do gatilho. Você conseguir Eu identificar qual é o gatilho. Porque, assim, você tem que estar muito atento para conseguir perceber antes da coisa acontecer. Né? Então, Eu acho o autoconhecimento. Eu tô identificando uns gatilhos meus assim, mas é difícil porque na hora H, né, você já tá tendo, já tá explodindo, já tá tendo os comportamentos que você não quer e você identifica na hora que você está tendo e fala, nossa, aquele gatilho aconteceu e eu já estou aqui explodindo de novo. Mas tentar entender o que aconteceu um segundo antes, né? Porque quando você percebe depois, eu já não lembro por que foi, né? Eu acho. Mas tudo isso é mudança de comportamento, né? De condicionamento, é normal. Não é que de um dia para o outro muda, mas é treino. Agora, né, não vou falar, vou esperar, vou melhorar aquilo, né? Esse pensamento, como é que eu vou fazer para que seja construtivo de verdade. E já tem a frase que diz que problema de liderado é problema de líder. Já tem até uma pesquisa, não lembro qual é o percentual, mas que as pessoas não deixam a empresa, né? Elas deixam o chefe. Nossa, O percentual na supral. minha empresa, Sim. as entrevistas dos ligamentos apontaram que 60% dos que pediram uma demissão foi pela gestão. Não foi por empresa, benefício, salário. Sim. Eu não me lembro os números agora, mas também era muito grande. Eu acho que era 65% das pessoas falavam que aceitariam ganhar menos se o líder fosse embora da empresa. Então, o problema não é financeiro. Ela não vai porque quer ganhar mais ou porque tem mais benefícios, mas sim por relacionamento. Por isso que a parte agora já, o futuro do mercado de trabalho é a atenção nas, que já não é mais nem soft skill, que são as power skills, mais do que nas habilidades técnicas. Segundo o Fórum Econômico Social, dos 10 itens que foram elencados para você se manter e ter sucesso no ambiente de trabalho, 9 eram comportamentais. E as 9 a gente desenvolve. Então não é mais inteligência emocional, gestão de conflito, criatividade, esse tipo de coisa. E o que a gente está falando aqui é uma conversa muito inicial, né? Para contextualizar, para a gente parar para pensar. Só que tem que desenvolver toda essa inteligência. Você precisa dos treinamentos, né? A própria prática que vocês fazem na escola vai construir, vai trabalhar isso em vocês. E aí tem outros mecanismos, outras técnicas, como a Ale estava falando, gestão progressista. Então, para realmente fazer essas transformações nos ambientes de trabalho e nós mesmos, né? Mas essa é a pontinha do iceberg ali de coisas que a gente tem para realmente estimular e trabalhar no ambiente de trabalho. E na nossa vida, né? Mas o que hoje a intenção é a gente levar mais para cima. E acho que tem essa perspectiva que o ambiente de trabalho nada mais é que um grande laboratório para a gente, né, desenvolver, melhorar tudo que a gente está aprendendo aqui. Sim. Seria muito mais fácil, sei lá, na família, né, outras coisas. O ambiente ele sempre vai ser mais
mais tenso, então nada melhor do que a gente treinar no ambiente de trabalho, né? Sim. É mais desafiador. Nas faculdades mesmo eles já podiam já ter alguns links para isso, né? Essa é a nossa intenção. Porque- Começar desde De cedo. Porque é isso. Colégio, Sim. Porque uma coisa até que eu pensei que você relatou das piadinhas, eu fico imaginando, né? Não é todo o perfil de pessoa. Se você pega um grupo de 5 pessoas da equipe e falar, olha gente, eu queria falar uma coisa pra vocês, eu acho que não é legal certos comentários. Você vai falar numa boa, obviamente, pensando que a pessoa vai receber isso numa boa também. Mas vai ter pessoas que vão falar, nossa, que legal ele ter me falado isso, porque às vezes a gente nem percebe que a gente pode estar magoando alguém, a gente pode estar fazendo... Vai ter pessoas que vai receber dessa forma, mas vai ter pessoas que não vai, que vai falar, nossa, vai... virou, entrou por aqui, saiu por ali e ainda fala, nossa, que besta, sabe? Perdi meu tempo nessa reunião. Então, eu acho que é algo assim que é muito da pessoa também, né? Aí tudo bem, não tem como a gente também saber como todo mundo foi criado mas se você, quanto mais cedo você for ensinando, né, sobre feedback, que tá tudo bem você receber um feedback, você dar um feedback, mas quando fica natural, né? Então tem crianças que já desde muito cedo os pais conversam sobre tudo e aprende a não... Porque a maioria das pessoas ela é muito também... se alguém dá um feedback, mas e você que também fez isso? Tipo, não consegue, né? E tem a educação que é uma Então, coisa que até o próprio cultura professor De Rose fala, que é a cultura da novela, né? Porque É. novela tudo vira discussão, Porque dá vira preguiça barraco, às vezes e, de, assim, dar, as de pessoas falar, agem dessa às vezes você Acham já que é sabe assim, que a né? pessoa não vai receber da forma que Ela é você muito espera. resistente, né? Então talvez Revolta. você nem fala nada porque fala, não sei se vai dar frutos, né, essa conversa. Mas isso é uma coisa também que no feedback a gente dá feedback para aquela pessoa que a gente sabe que com aquilo vai crescer. Uhum. Se você já desistiu daquela pessoa, você já sabe que vai entrar por um... não adianta, é Já é uma desgastar decisão. a relação. Então você pode optar por ter ela do jeito que ela é, ou você pode optar por ela não estar na equipe. Pronto. Por mais que ela seja boa tecnicamente, por exemplo, mas de repente não rola. Às vezes não é fácil tomar essa decisão, né? Mas é isso, a solução é essa. Eu estava procurando aqui, se eu achar um para vocês, que eu lembrei agora de um vídeo que falava um pouco, aí era voltado até para essa parte do ambiente de trabalho também, e falando, resumindo um pouco de tudo que a gente falou aqui hoje, que é um videozinho, sabe aqueles vídeos que o pessoal vai desenhando e falando as coisas? Eu acabei de Eu lembrar, adoro tinha esse muito vídeo. legal que fala sobre isso que a gente falou. Acho que é videografismo. Vai falando e Não sei o nome. desenhando. Mas se eu achar, eu mando pra vocês. Que é um pouco pra dar. Até a gente usava num grupo de trabalho que a gente tinha lá na outra empresa, que a gente usou pra começar essa reflexão de, poxa, você tá aqui o dia inteiro, vamos ser feliz, né? Vamos se cuidar. E daí gerava esse vídeo era um start pra gerar essa discussão. Se eu achar, eu mando pra vocês, que ele é bem interessante. Tô tentando achar aqui, que me deu um clique, eu lembrei dele. Esse vídeo é bom pra resumir. Hoje você É bom pra resumir. Eu vou lembrar o nome dele, se eu achar, eu mando. Beleza, obrigada, gente. Espero que tenham gostado.